Bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para essa sessão solene que tem a finalidade dia 11, sábado, às 22 horas, pela NET Canal 7, TV Vivo, Canal 9 e TV Digital, Canal 61.2. Anunciamos para compor a mesa diretora o deputado estadual João Caramês. Eduardo Jorge, ex-secretário municipal do Meio Ambiente de São Paulo. Oswaldo Yoshinori Maki, vice-presidente da Soka Gakkai BSGI. Fernando Rocha, advogado militante da Cultura de Paz. E o maestro Amaral Vieira. Podem sentar-se, senhores. Com a palavra, o deputado João Caramês. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nos termos regimentais. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, essa sessão solene foi convocada pelo presidente dessa Casa de Leis, deputado Cauê Macris, atendendo à solicitação deste deputado, com a finalidade de comemorar os 87 anos da Soka Gakkai. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar de São Paulo, sob a regência do 2º Sargento PM Gleidson Azevedo.
Esta presidência agradece a Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa corporação que nos orgulha muito. Muito obrigado, viu? Aproveito a oportunidade para nominar aqui algumas outras autoridades. Hernandes, Guarda-Marinha, representando nesse momento o comandante do 8º Distrito Naval, o vice-almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro. Obrigado pela sua presença, viu? Mande o nosso abraço ao almirante. Márcio Akira Yutaka, vice-presidente adjunto da BSGI. Muito obrigado. Gene Queda, consultora do Núcleo Feminino da BSGI. Júlia Oki, vice-coordenadora do Núcleo Feminino da BSGI. Roseli Barbosa, vice-coordenadora do Núcleo Feminino da BSGI. Vanessa Lamarca, coordenadora do Núcleo Feminino das Regiões Norte e Sul Paulistana. Alisson Shizuawa, vice-coordenador do Núcleo Masculino Jovem da BSGI. Rose Hinojosa, ex-presidente da Universidade Livre do Meio Ambiente, Uma Paz. Bom, como todos os senhores observaram, as mulheres predominam nessas citações, não é? Os homens ficam muito felizes com isso. Muito obrigado pela presença, viu? Tá? Bom, eu antes de passar a palavra para as nossas pessoas que compõem a mesa, convido a todos para assistir um vídeo sobre a cultura da paz que será apresentado nesse momento. Por favor. One moment in 1945 shaped the course of history down a path that claimed hundreds of thousands of lives. One that could level cities, blind and burn people, and leave survivors poisoned from radiation. A path that could poison our waters and decimate our land. And somewhere along the path, we lost faith that we could change directions. We allowed for permanent insecurity. But on July 7, 2017, the United Nations adopted a treaty that bans nuclear weapons. This treaty is more than ink on paper. It paves the way for eliminating nuclear weapons for good. But only when nations join and implement it. And they will, if they hear your voice. Let everyone know how critical this treaty is to preventing devastating humanitarian consequences. One moment shaped the course of history. It's your turn to reshape it. Bom, já que nós estamos falando em paz, nada mais justo do que a gente a comunicar aqui a todos os senhores e senhoras, né, a visita do filho do presidente da SG Daisu Ikeda, Hiromasa Ikeda, em representação de todos os membros da SOHK Internacional. Ele esteve presente hoje no Vaticano, sendo recebido pelo Papa, né? No simpósio Perspectiva para um Mundo Livre de Armas Nucleares e um Desarmamento Integral. Então, vai aqui o nosso...
Vai aqui o nosso abraço ao professor Ikeda, esse homem que sempre tem lutado incansavelmente pela paz no mundo. Bom, agora assistiremos uma apresentação do trio de cordas e o canto com a música Rosa de Hiroshima. Boa noite a todos. Quero agradecer desde já o convite a nós feito. Nós estamos aqui para representar o Departamento de Artistas de São Paulo. Eu sou o Diogo Lipoan, esse é Marco Tzediu e essa é Júlia Nogueira. Então nós queremos hoje oferecer uma música que na verdade é um clamor pela paz. Nesse momento vocês podem refletir sobre o que cada um de nós podemos fazer para a paz mundial e o que nós já estamos fazendo, se é que a gente realmente está fazendo alguma coisa. Tá bom? Então é isso. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas
lindas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Bem, eu tenho aqui agora a grata satisfação de passar a palavra à senhora Rose Hinojosa, ex-presidente da Umapaz. Dona Rose. Boa noite. Eu tenho a honra de estar aqui com vocês, eu agradeço profundamente por isso, nessa celebração de 87 anos da Fundação, que tem feito um caminho muito luminoso em vários países do mundo, e especialmente aqui no nosso país e na nossa cidade. Eu tive a alegria de poder trabalhar junto em algum momento na divulgação da Carta da Terra, na educação para o desenvolvimento sustentável, e sei do cuidado extremo e da competência com que a Fundação, as suas mulheres e seus homens desenvolvem com muita delicadeza e com muito cuidado cada projeto, cada programa. Por isso é uma honra falar para vocês hoje. E eu queria trazer um pensamento do mestre Daisaku Ikeda, que diz que os resultados do amanhã estão visíveis nas causas que nós fazemos e defendemos hoje. Por isso, nesses 87 anos, vocês vêm plantando e cultivando o amanhã, e eu espero que isso continue por muito mais tempo e que nós possamos todos nos beneficiar dos princípios, da competência e da alegria com que vocês trabalham. Parabéns a todos, parabéns à Fundação. Obrigada. Agora eu passo a palavra a esse grande mestre, grande professor, grande advogado e militante pela cultura da paz, que sempre tem nos prestigiado com a sua presença, professor Fernando Rocha. Por favor. Eminente deputado João Caramês, quero que receba minha saudação cordial e respeitosa e peço licença para, em nome de Vossa Excelência, estender
as minhas saudações a todos os partícipes dessa mesa frutuosa de trabalhos desta solenidade. Vossa Excelência noticiou nesse plenário aqui que hoje o Hiromasa Ikeda, filho do nosso sensei, Daisaku Ikeda, esteve com o Papa em Roma. É uma notícia absolutamente auspiciosa. Devo dizer também que, em janeiro deste ano, na comemoração da posse do presidente dos Estados Unidos, Trump, houve uma solenidade ecumênica, holística, na Catedral de Washington, onde representantes de várias correntes religiosas puderam dar a sua homilia em homenagem àquela a posse do presidente Trump. E lá estava o representante do Dr. Daisaku Ikeda, em nome da SGI, nos provando com isso que a SGI está no calendário de todas as grandes solenidades do mundo inteiro. Meus senhores, minhas senhoras, meu respeito, minha saudação cordial, quero dizer que no início de todas as coisas está o poeta com sua lanterna mágica. Quem nos ilumina hoje? Um poeta consagrado em 190 países e territórios. O sensei, presidente Daisaku Ikeda, o maior humanista, o maior pacifista de todo o mapa-mundi. Hoje o sensei se ombreia ao Mahatma Gandhi, a uma Rosa Parks e aos grandes da história. Onde está hoje o Dr. Daisaku Ikeda? Eu diria que ele está a 8.848 metros no pico do Everest, espargindo daquela altura as suas lições pacifistas para transformar este planeta num planeta mais humano. Eu tive a honra e a oportunidade, que me foi dada pelo sensei, de inaugurar uma sala de aulas de computador para as meninas e meninos da escola média em Tóquio, e tive a oportunidade de descerrar a fita de inauguração de uma sala de computadores linkados online a um observatório norte-americano. O que aquele observatório estava vendo naquela hora nas estrelas, as crianças da Soka Gakkai estavam vendo lá. Esta foi uma das grandes honras. Eu me lembro de uma passagem de Mahatma Gandhi, o grande pacifista, né, que estava visitando uma escola no interior da Índia e percorreu as salas e perguntava a cada professor: que matéria o senhor leciona aqui? Eu sou professor de matemática, eu sou professor de geografia, eu sou professor de história. E no final ele reuniu os professores e disse: os senhores me disseram que lecionam diversas matérias, mas não me disseram que são professores de crianças. É isso que o Dr. Ikeda está na sua doutrina, espargindo daquela altura do Everest. Eu agradeço profundamente e muito obrigado por essa atenção dispensada. É sempre bom ouvir o professor Fernando Rocha, né? Suas palavras sábias, um homem culto, que nos brinda com a sua presença todos os anos aqui nessa comemoração. Eu passo agora a palavra a uma pessoa que eu tenho assim, uma grande admiração pela sua seriedade, pela sua honestidade, mas, sobretudo, pela maneira como ele faz política. É um dos orgulhos, é um dos homens que nós temos aqui no Estado de São Paulo que nos orgulha bastante, como homem público e como ser humano. Eu estou falando do nosso ex-secretário Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, você está com a palavra. Obrigado, deputado Caramês. Obrigado à direção da Soka Gakkai, meus amigos da mesa, senhores e senhoras. A senhora Silvana,
me convidou para falar com vocês, e eu tinha um compromisso no Rio de Janeiro, mas consegui, na quarta-feira, adiar para amanhã. Então, na quarta-feira, nós conversamos, e ela disse, mas eu quero que você fale sobre, faça um comentário sobre a proposta de paz de 2017. Eu tinha lido, porque eu recebo as publicações, inclusive aquela que faz 4 em 4 meses, muito interessante, sobre educação. Mas eu tinha lido em maio, e a idade cobra seu preço, né? Então eu falei, Silvana, mande rápido para mim que eu vou ler de novo, né? Ela mandou, imediatamente ela mandou, eu li, ontem li toda, anotei aqui umas 3 páginas, mas não vou falar as 3 páginas. Mas merecia, né? Porque só algumas coisas, algumas observações prévias. Quem faz a tradução, professor, quem é que faz a tradução da mensagem de 2017? É o nosso Tiago de Mello. É um poeta amazonense, deve morar lá no meio da floresta amazônica, que deve estar pelos seus 90 e poucos anos, porque eu conheci o Tiago de Mello, ele era exilado no Chile, em 1971, 72, e ele já tinha uma bela cabeleira branca. Nessa altura, o poeta Tiago, que é um dos grandes poetas brasileiros, já deve estar pelos seus 90. E ele continua militando e ajudando a causa do professor Ikeda. Na penúltima página tem as mensagens, as propostas de paz que o Dr. Ikeda implacavelmente manda para o mundo todo, lá do alto do Everest. E começou em 1983, nova proposta de paz e desarmamento, a idade, né? Criando um movimento unido para um mundo sem guerras, novas ondas de paz rumo ao século XXI, rumo ao movimento global. Isso daqui, a Universidade Soka Gakkai devia fazer um curso de nova diplomacia da cultura de paz no mundo, usando somente essas mensagens da Saiki Ikeda de 1983 até 17. É completo. É a pauta completa da cidadania global, da cidadania da tolerância, da democracia, da cultura de paz. Abarca todos os assuntos. Pois bem, isso vem de uma tradição, porque ele é da tradição dos professores Makiguchi e Toda, que, interpretando e seguindo uma orientação budista que avalia que entre a tradição hinduísta, a tradição religiosa mais antiga do mundo, e tinha uma tendência ao fatalismo, de uma relação causa-efeito muito marcada e sem esperança. E, ao mesmo tempo, do outro lado, tinham correntes que pregavam a desvinculação da causa e do efeito, que era uma falta de parâmetros. O caminho do meio, que é a interpretação que o professor Makiguchi e Toda levaram, é de que há realmente uma relação de causa e efeito, mas há esperança de que a ação do presente muda o presente e planta o futuro. Então, esse caminho do meio é que dá essa fonte de inspiração e de energia a pessoas como o professor Makiguchi e Toda e o professor Ikeda agora. Eu sempre penso como foi heróica e como tinha uma formação de coragem física e moral o professor Makiguchi, naqueles idos sombrios da tomada pelo mundo de uma paixão pelo autoritarismo, pelo militarismo, rejeitar essa tendência e resistir num país caracterizado pela sua cultura de unidade, de fidelidade quase religiosa à unidade do país. Como poderia ser interpretado isso? Uma traição? Se ele fosse contra essa tendência implacável que o Japão e outros países estavam tendo no primeiro metade do século XX, não era só o Japão, isso era uma tendência mundial, na direita e na esquerda da União Soviética, era altamente autoritário, e na direita, países como Mussolini, Hitler. Então, realmente é preciso ter uma têmpera moral e intelectual e baseada numa segurança filosófica muito forte para ter a postura que o professor Makiguchi teve, o seu amigo Toda, que o sucedeu, e que o Ikeda é o representante hoje dessa tradição, que honra a todos os democratas do mundo, e honra o Japão.
porque essa mensagem e essa resistência do professor Makiguchi é uma honra que o Japão nunca pode deixar de pendurar na sua lapela. Daí também vêm as ideias avançadas para o seu tempo, a cidadania global, a cidadania mundial, a defesa destacada que o Ikeda faz da tarefa da ONU, essa maior obra de engenharia política da humanidade em toda a sua história. A pregação do professor Toda, em 1957, 12 anos depois de Hiroshima, desse tratado que foi agora discutido na ONU. Ele lançou essa ideia em 1957, portanto, fazendo agora 60 anos. Plantou uma rosa e colheu agora 60 anos depois, com o reconhecimento da ONU. Essa visão e essa coragem e essa visão intelectual vem, eu acho, muito dessa segurança filosófica que tem a escolha de vocês. Mas, sobre a proposta de 2017, eu vejo que o professor Ikeda, ele divide muito didaticamente, porque é um professor, né, em desafios e propostas, né? Os desafios que ele coloca é a solidariedade e a coexistência universal, a superação da divisão e da xenofobia e engajar os jovens e mulheres nas ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, recentemente também aprovado pela ONU. Na solidariedade e coexistência universal, ele pode citar, e cita, como exemplos, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, que é um acordo extraordinário, 200 países, porque agora os 2 últimos países que não tinham assinado o Acordo de Paris, agora na véspera do encontro de Bonn, assinaram. 2. Era Nicarágua e Síria. A Síria, coitada, está com muitos problemas para pensar. E a Nicarágua era uma birra particular do presidente da Nicarágua. Então, os 2 últimos que não tinham assinado o Acordo de Paris, assinaram agora para ir a Bonn e participar. É claro, nós temos o presidente americano que, infelizmente, recusa a assinatura do outro presidente, que Barack Obama, um sujeito muito mais arejado, que vê muito mais à frente do que ele. Mas ele não pode ignorar que os Estados Unidos assinou. E ele não pode, porque lá nos Estados Unidos existe uma descentralização muito forte, impedir que os estados americanos, Califórnia, Nova York, e cidades americanas, vão a todo vapor na direção do Acordo de Paris. Portanto, essa citação do Acordo de Paris, esse trabalho conjunto mundial, que o professor Ikeda cita, é realmente um exemplo extraordinário de solidariedade e coexistência universal, e nós temos que apoiar muito isso. Na parte de superação da divisão e da xenofobia, ele foca, é claro, nessa crise mundial das imigrações, essa dificuldade de você acolher o diferente em situações dificílimas, e ele faz o apelo que todos os países vejam e julguem as pessoas, não julguem as pessoas por um único atributo. É uma coisa muito sensata, né? Você tem que ver o homem e a mulher como um conjunto de vários atributos, de vários contextos, de vários resultados culturais. Nunca vê-lo apenas pela cor da pele, porque vem de tal continente, porque vem de tal ideologia. Vê sempre como nós somos. Nós somos muito complexos, né? Então, essa é uma coisa extraordinária que ele cita nesse segundo desafio que nós temos hoje na humanidade e no mundo. E o engajamento dos jovens e das mulheres, ele aponta os objetivos do desenvolvimento sustentável como o nosso mapa, porque os objetivos do desenvolvimento sustentável, feito pela ONU, a pedido da Rio+20, dividiu todas as políticas públicas mundiais e nacionais em 17 objetivos, que vão da saúde, da superação da pobreza, da questão do meio ambiente, do transporte, da cultura de paz. E tem metas, objetivos e metas daqui até 2030. E isso daí, para nós que vivemos, somos velhos, e estamos vindo do século passado, né, é uma coisa incrível que se consiga algo desse tipo, que é resultado desse trabalho da ONU que o professor Ikeda tanto apoia. Essa capacidade de colocar os 200 países do mundo sentados durante 2 anos discutindo e fazendo um mapa de 17 objetivos com 169 metas para orientar as políticas públicas do mundo inteiro.
Vejam, isso nunca houve na história da humanidade. É uma coisa incrível, porque a história da humanidade é a história das guerras entre nações, entre povos dominantes, mais fortes, menos fortes. É a história da cultura da guerra. E a cultura de paz que a ONU vem propondo se concretiza nessa proposta de você ter um planejamento mundial que vale, é importante para Moçambique, é importante para a Síria, é importante para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Rússia, com objetivos que vão ser acompanhados e avaliados. Então, ele pede que se atente a isso, e particularmente os jovens procurem, que vão eles provavelmente estar aqui em 2030, 2040, 2050, que eles não deixem de se assessorar, participar. Inclusive, ele chega ao detalhe, ele é detalhista, de dizer o seguinte: nós, o CGI, a SOCACA Internacional e a Carta da Terra, que é outra entidade importantíssima de educação ambiental e cultura de paz, da ONU, sediado na América Central, se uniram e fizeram um aplicativo Mapping. É um aplicativo que jovens de todas as idades podem entrar, mas particularmente os jovens que sabem usar isso, para poder acompanhar ações em prol das ODS no mundo inteiro. Por esse aplicativo Mapping, que está aqui, como vocês entrarem, se pega o caderno de vocês, vão ver lá o endereço, qualquer um pode saber o que um grupo de jovens na Malásia está fazendo para as ODS. Na Rússia, nos Estados Unidos, na Paraíba, lá no Uruguai. É uma organização da SGI e da Carta da Terra Internacional. Tá? Ele faz, então, esse diagnóstico de desafios e parte imediatamente, como um homem prático que é, para as propostas dele. Né? E faz essa avaliação de conjuntura e parte para as propostas, que são 3. A primeira, eu vou falar do fim para o começo. A última é o esforço de educação para os direitos humanos, porque a ONU, 2 anos depois dessa fundação, lançou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma coisa também, uma novidade absoluta na história da humanidade, e ele insiste na necessidade de que isso seja um objeto de estudo de todos nós, os mais velhos, mas principalmente da juventude. E também, nessa Declaração de Direitos Humanos, ele fala particularmente sobre a questão de gênero e a importância de que essa supremacia patriarcal do homem sobre a mulher, que acompanhou praticamente toda a história da humanidade, seja superada, que é outra revolução em andamento no mundo de alguns anos para cá. Portanto, vocês veem como ele está antenado com essas transformações revolucionárias do final do século e do começo do século. Essa é a primeira proposta que ele faz. A segunda, traz para frente, a segunda é a questão de você restabelecer a esperança dos refugiados, dos migrantes. Ele cita vários exemplos de como isso pode ser feito, inclusive um exemplo interessantíssimo, que ele vai lá no New Deal, lá de Roosevelt, em 1945. Ele gosta, além de conhecer demais a filosofia oriental, ele conhece demais a ocidental também, a história ocidental. Então, ele cita o Roosevelt nos Estados Unidos, que estavam sofrendo um problema seríssimo de depressão, de desemprego, e entre outros programas de construção de barragens, de estradas, etc., ele cita uma coisa interessantíssima que o Roosevelt fez. Ele contratou 3 milhões de jovens, deu formação, e esse pessoal trabalhou no reflorestamento, plantando 2 bilhões de árvores e cuidando delas nos parques nacionais americanos. O que explica, né? Porque os Estados Unidos têm parques tão extraordinários, que são visitados por milhões e milhões de pessoas, uma conservação incrível, né? Portanto, ele diz, olha, isso aí que foi feito lá atrás tem que ser feito de novo. 3 milhões de jovens, 2 bilhões de árvores, qualificação, autoestima, algo que esses jovens podem revisitar depois, mostrando de como eles recuperaram tal ou qual parque, ou que são paixões americanas de visitação. Ele diz, isso aí a gente tem que estender aos novos desempregados, refugiados, que precisam ter qualificação, formação para se integrar e realmente ter esse direito, que é o direito ao trabalho, que é um dos direitos previstos nos direitos humanos. Mas a questão dos três propostas dele, mais assim chocante, né? É em relação a essa questão do desarmamento, da proibição das armas. Eu li isso aqui, como eu falei, lá em maio, quando me mandaram lá em casa, a primeira versão, e eu fiquei tão entusiasmado que eu fui atrás
Sabe? Porque ele dizia isso no começo do ano. Existe um movimento, a Soka Gakkai está participando de um movimento em relação ao desarmamento, a proibição das armas nucleares, cita vários exemplos de como a juventude da Soka Gakkai se reuniu pelo zero nuclear, outro congresso que houve no Japão, participando entidades várias. E ele disse, conseguimos que a Assembleia Geral da ONU aprovasse no final de 2016, no segundo semestre de 2016, que vai haver um novo tratado de proibição do uso de armas nucleares como arma de destruição de massa. E no dia 7 de julho, esses debates vão ser feitos, esse tratado vai ser preparado, e no dia 7 de julho ele vai ser votado. E ele dizia, é preciso que haja mobilização no mundo inteiro, né, para que o tratado fique pronto, que o tratado seja aprovado e que depois o tratado entre em vigor. Então, ele falou isso no começo do ano. Ninguém na imprensa, na internet, que eu sou um sujeito que anda passeando pela internet o tempo todo, falava dessa história. Eu, que também sou interessado na questão de cultura de paz, desarmamento, não sabia disso. E estava isso em andamento, uma coisa tão importante como isso. Fui atrás, então, entrei lá no endereço do Tratado de Proibição de Armas Nucleares e apareceu tudo. É um milagre da internet, aparece tudo. Essa entidade que aparece, que fez esse vídeo com vocês, ali você viu SGI e ICANN. Tinha um site também dizendo, vai ser votado realmente quem é que está a favor, quem é que está contra, quem está participando, as mobilizações, e a SGI sempre presente nessas atividades. Dia 7 de julho, conforme o professor Ikeda tinha falado que ia ser, foi a votação. E o tratado foi aprovado por 122 a 1 abstenção e 1 voto contra. Aprovado o texto, né? Aprovado o texto por 122, 1 abstenção, 1 contra. O que significa que tem 80 países que não foram lá, porque são 200 os países. Veja que foi uma vitória muito importante, mas que também significa que há uma resistência importante ao tratado. Que países estavam entre esses 122? Eu pesquisei lá no site do ICANN, que eu recomendo fortemente que vocês visitem, e lá tinham países, por exemplo, que votaram entre os 122. A Áustria, a Suécia, a Irlanda, a Suíça, o Brasil, o México, o Irã, a Nova Zelândia, a Costa Rica. Esses estavam entre os 122 que prepararam e fizeram essa votação. Quem foi que se absteve? Foi a Holanda. Quem votou contra? Não, ao contrário. Quem votou contra foi a Holanda. E quem se absteve foi Singapura. É claro, os países que têm as armas nucleares não pisaram lá. Nem participaram da formulação, levou 6 meses discutindo, nem foram lá para votar. Quem são esses? Vocês devem saber, né? Estados Unidos e Rússia, Índia e Paquistão, França, Inglaterra e China, Israel e, não podia faltar, a Coreia do Norte. Então, são esses os países, os 9 países. É claro, eles não estavam lá, não foram votar, e vão dar muito trabalho ainda. Mas, vejam, né? Porque a orientação de mobilização e de luta e a esperança do professor Ikeda tem razão de ser. Porque as pessoas, quando se falam, aprovou, mas isso é um absurdo, isso não vai acontecer nunca. Nunca os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a China, a Coreia do Norte vão concordar com isso. Ora, ele se baseia em outros tratados semelhantes que começaram com dificuldade e foram aprovados. Houve um tratado de proibição, por exemplo, em 1975, de armas biológicas de destruição. Foi aprovado, foi votado e foi adotado. O país que usar uma arma biológica, o dirigente de um país que usar uma arma biológica hoje, depois desse tratado adotado, ele pode ser condenado no Tribunal Penal Internacional, que é outra atividade da ONU sediada na Europa para julgar crimes internacionais. Depois, em 1995, se aprovou o Tratado de Armas Químicas. Armas químicas. O presidente da Síria já foi acusado várias vezes de ter usado armas químicas na guerra da Síria e está sendo investigado no Tribunal Penal Internacional. O tratado que proibiu o uso de minas terrestres. Tudo isso são tratados que começaram também lá atrás
lançados pela ONU, com grande resistência, mas foram aprovados, estão valendo, e é lei internacional hoje. É uma lei internacional, porque foram aprovados nos congressos dos países todos. Os países aceitaram como lei internacional internalizada dentro do seu país. Portanto, essa trajetória da proibição das armas nucleares, ela começa e vai seguir esse roteiro. E ele é complementado em um outro tratado de 1968, que é da ONU, que está valendo, que ele prega a não proliferação de armas nucleares, ou seja, quem tem, tem, e ninguém tem mais, que é uma coisa bastante realista e difícil de aceitar, mas é melhor do que espalhar. Esse tratado é de 1968, e ele está valendo. O Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem, resistiu muito a assinar o Tratado de Não Proliferação lá de 1968. Sabe quando foi que o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação, de não criação de novas bombas? O Brasil só assinou isso em 1994. Foi um dos países que mais resistiu, porque durante a ditadura militar havia uma aspiração, vamos dizer assim, de que o Brasil tivesse uma bomba nuclear, uma bomba atômica. Ninguém... É aquela visão de que sem uma bomba atômica nós somos um país de segunda categoria. E foi feito um acordo com a Alemanha, ainda no governo do Geisel, para internalizar tecnologia nuclear, que daria condição de você fabricar uma bomba. Felizmente, com a democracia, o Brasil resolveu abandonar esse rumo, se acertou com a Argentina, porque o pretexto é que a Argentina nos ameaçaria. Veja que coisa ridícula. A Argentina pode nos ameaçar se o Messi jogar muito bem e o Neymar falhar. Isso sim. Mas a justificativa dos militares da Argentina e do Brasil é que um ameaçava o outro. E esses dois brigões, finalmente, em 1994, o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação e a Argentina já assinou juntos. Não tem problema. Né? Mas veja como é um processo. Né? O Tratado é de 1968 e o nosso país, de não proliferação, e o nosso país só aderiu em 1994, já na época da democracia, da volta da democracia. Portanto, esse é um roteiro que nós vamos seguir agora, nesse tratado, que realmente é um tratado muito difícil, mas deve ser levado com esperança. Agora, no dia 20 de setembro, quando abriu a Assembleia Geral da ONU, anual, os países tiveram a chance de assinar o tratado que foi votado em 7 de julho. 53 países assinaram. Assinaram, é o primeiro passo. Dos 200, só 53 assinaram, e graças a Deus o Brasil estava entre eles, para nosso orgulho. Né? Infelizmente, provavelmente para o professor Ikeda, o Japão não estava. Mas o Brasil estava. Dessa vez, nós não falhamos, estávamos na primeira fila, o presidente foi em pessoa assinar o tratado. Então, no dia 20 de setembro, com a abertura da Assembleia Geral da ONU, 53 países assinaram. Esse é o primeiro passo. O país assina, o presidente, o ditador, o primeiro-ministro, o rei, pega aquela assinatura e entrega no Congresso do país. Porque só vale quando o Congresso do país ratificar a assinatura do representante do Executivo lá em Nova York. Então, o presidente nosso assinou, trouxe e entregou no Congresso, está lá no Congresso. E o tratado só vai ser reconhecido como um tratado da ONU em validade quando 50 países ratificarem nos seus congressos as assinaturas dos seus presidentes, primeiros-ministros, ditadores, reis, etc. Quantos países já ratificaram? Desses 53 que assinaram? 3. 3 já, porque foi agora no dia 20 de setembro. Né? Esses congressos, vocês sabem, são muito ocupados com vários assuntos. Né? Nem sempre tão importantes, né? Mas a fila é grande. 3 países já ratificaram nos seus congressos, que foram a Guiana, nossa vizinha, a Tailândia e o Vaticano. Por isso que estava reunido hoje o filho do professor Ikeda lá no Vaticano, porque o Vaticano foi um dos 3 que já assinou
e ratificou. Mas não é fácil, né? Porque no Vaticano é muito pequeno e é pouca gente que vota, né? Eu acho que é só o Papa. Bom, mas dos 53 que já assinaram, tem países como a Tailândia, a Guiana, o Vaticano já falei, mas tem o Brasil, tem o México, tem o Peru, tem o Chile, tem